Então, para a gente começar o encontro de hoje de forma bem objetiva, a gente vai pegar, então, vamos instrumentalizar o tema objetivos, vamos garantir essa estrutura inicial do LinkedIn de vocês. Então, eu já estou com a foto da Luana, o Cardelli já ajustou, não sei como é que está aí, Rai, para você. O que você já tem, o que você tem aí de foto para a gente poder mexer e posicionar lá o teu, senão a gente vai fazer depois no individual, tá? E feito isso, a gente fecha as outras sessões, fecha as outras sessões do LinkedIn e vamos falar da estratégia para posicionar o conteúdo de vocês, tá? Para posicionar, na verdade, o perfil de vocês a partir de conteúdo, para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica de relevância do perfil. E mais do que isso, tá? A gente vai falar menos sobre tentar hackear os algoritmos do LinkedIn. Isso eu acho meio viagem, eu escuto algumas pessoas falando, e vamos focar mais a partir do entendimento de mercado. Cara, o que a galera está fazendo? E aí, como eu também sempre busco profissionais no LinkedIn, eu vou dividir um pouco da minha experiência e a ideia é que a gente vá trazendo é, é, mais possibilidades para esse arcabouço. Beleza? Eu vou abrir aqui, então, uma ferramenta para ficar mais interessante aqui o. Ah, tem alguma dúvida aí, pessoal? Vocês mexendo aí no final de semana, nessas questões de LinkedIn, ficou algum ponto de dúvida? Cardelli, quer compartilhar um pouquinho aí dessa tua experiência aí que você teve com a questão do LinkedIn, que você falou que já teve até algum efeito? Fiquei curioso. Porque o que acontece? O meu perfil ele estava literalmente morto, né? Ele estava apagado no mapa. E aí você me deu aquele alerta, foi ali onde eu tive um impacto, falei, cara, eu preciso melhorar isso. E aí eu comecei a pensar na estrutura, aí validei com você, aí, né, testa ali, testa aqui, testa ali, testa aqui. E aí você tinha falado uma coisa, e eu confesso a você que quando você falou, eu meio que desconfiei. Eu falei, cara, não é possível que seja tão difícil assim. Quando você falou da questão da foto do perfil, você falou que tinha tirado 30 fotos daí na sua casa, você foi tentando ajustar as fotos, e aí eu fui tentando fazer também, eu falei, cara, eu tirei umas 40 fotos, bicho, pelo amor de Deus, não tá saindo uma direita. Aí ajeita a foto e pá, beleza, consegui colocar. Aí eu cheguei no trabalho e fiz um teste, porque tem um pessoal lá da área de marketing, aí tem um designer dentro da equipe deles. Eu cheguei pro rapaz e falei, cara, dá uma ajuda aqui, o que você acha? Ele falou assim, cara, que perfil maneiro, tá bacana, cara, tá legal. Falei, porra, se o designer que é o designer da empresa falou que tá legal, falei, porra, já tô na trilha correta, né? Aí chamei outras pessoas que eu conheço e confio lá na empresa. Falei assim, cara, olha aí pro perfil. Porra, tá aparecendo até gente, que maneiro, que legal. Então foi uma experiência tão boa ter essa receptividade, né, de que o conteúdo ficou bom, de que a apresentação ficou boa. E aí, uma coisa que eu fiz e que eu achei incrível esse laboratório, né, e quem quiser fazer, eu deixo aqui a dica, porque vale a pena. Você lembra que eu tinha comentado contigo de pedir às pessoas como se fossem me apresentar para outros profissionais o que elas diriam sobre mim, né? E aí eu fiz esse exercício. Cheguei para as pessoas que eu trabalho constantemente, que a gente tem uma relação de maior proximidade. Falei assim, cara, se você fosse me apresentar para uma pessoa que não me conhece, o que você falaria sobre mim? E aí eu recebi uns depoimentos tão incríveis, tão extraordinários. Falei assim, cara, eu não me imaginava sendo isso tudo. Eu ainda não mexi no sobre mim do LinkedIn, te confesso. Eu estou recolhendo os depoimentos ainda para poder ter uma linha de raciocínio. Mas, cara, eu recebi uns depoimentos tão incríveis das pessoas próximas. Eu falei, cara, eu não me imaginava isso tudo. Então foi uma experiência tão reveladora. Mexer no LinkedIn é uma coisa simples, mas que me deu um gás tão grande essa semana que, cara, fez a semana se tornar melhor. Valeu muito a pena ter feito esse bate-papo contigo, valeu muito a pena ter feito essa imersão no LinkedIn, porque, cara, que incrível, que realidade, sabe? Muito bom. Que bacana, que bacana.
Eu queria te complementar aqui, cara. Vocês sabem, o processo da 360, que é o processo do Hugo, que está trazendo dentro desse contexto da 360, dentro desse sonho. Eu fico sempre muito incomodado, gente, porque as pessoas trazem tudo de uma maneira, às vezes simplificando demais e normalmente muito superficial, ou às vezes tornando muito complexo. E aí eu fico pensando, eu tenho uma característica ali muito do entrar no detalhe, processo, e às vezes eu tendo até às vezes a complicar um pouco as coisas, e eu faço muito esse exercício então no meu dia a dia. E uma das coisas que quando eu escuto você falar, Cardelli, e a gente tem interagido, tenho falado aí com a Luana, tenho trocado já, o Cleverson já me passou o material dele. Enfim, tenho interagido com alguns de vocês já nesse intuito da gente avançar, né? De dar passos reais, de vocês terem avanços reais, de vocês terem esse investimento aqui dessa 1 hora e meia, e ele realmente faça muito sentido, que ele mexa em alavancas aí na cabeça de vocês. Eu gosto muito de trazer o seguinte: repara, se vocês pegarem a gravação da aula passada, eu fiz esse exercício, falei, pô, deixa eu assistir para ver como é que foi. Agora eu aqui de fora. Falei, caramba, a gente mergulhou nessa discussão conceitual ali de objetivos, e eu fiquei pensando, falei, cara, talvez eu poderia ter ido direto ali ao ponto do LinkedIn. Aí eu falei, eu até poderia, né? Mas a sensação que eu fiquei é que aí realmente era mais fácil eu falar o seguinte: olha, tem aqui no LinkedIn, por exemplo, para mim que é a referência, a Flávia Gamonar, cara, ela é instrutora do LinkedIn. Tem no LinkedIn Learning, tem lá o curso dela. Pô, eu não estou aqui, eu não quero fazer o curso, reproduzir o curso da Flávia Gamonar. Na verdade, isso até está. Vou dar um feedback para vocês aqui que está nascendo, né? Vai sair a plataforma onde vocês vão ter os conteúdos, uma série de coisas legais. Falei, cara, isso eu vou trazer dentro da plataforma, consultivo, para a galera, quem tiver mais interesse, ele vai olhar, vai fazer, via o próprio LinkedIn, vai estar o link lá para ajudar. Mas a visão que eu tive é, cara, a gente foi tão profundo, a gente discutiu tanto essas questões de objetivo, que aí eu via as carinhas, assim, falando assim, era aquela coisa de, caraca, é isso, a questão da procrastinação, a questão de foco, né? Quando você começa a tomar consciência dos objetivos, quando você vai ganhando clareza sobre isso, é uma chavinha, gente, que vai virando. E a gente tende a entrar muito em piloto automático, né? A vida é muito louca, né, cara? Aí vem faculdade, é trabalho, é a vida pessoal. Aí você vai como? Cara, deixa eu seguir, porque senão o trem vai me atropelar. E aí dificilmente você dá aquela parada na estação, deixa o trem passar e fala assim, cara, mas como é que tá tudo aqui? Esse trem tá indo para onde? Eu tô indo para onde? O que eu quero? Quando eu descer lá, o que eu quero fazer? E a gente vai ficando no piloto automático, gente, e o tempo passa. O tempo passa. É, a lógica, inclusive, da 360, que ela pega o quê? Quem está começando a carreira. Por isso que eu falo muito dos jovens, não necessariamente só o jovem de idade, né? Eu diria também o jovem de momento, vou chamar assim. Cara, eu estou aqui, eu estou buscando. E eu falo, cara, se a gente não provoca essa parada, essa reflexão da proposta de valor, do objetivo, a tendência é que você vai. Então, tipo, eu estou na faculdade, eu falo, cara, eu estou perseguindo o quê? Preciso pegar lá meu diploma. Mas e essa jornada de 4, 5 anos?
que você vai extrair dela efetivamente, né? Quantas pessoas a gente vê fazer a faculdade e chega depois e fala: bom, agora eu vou para o mercado e eu preciso aprender o mercado. Aí a faculdade vira como se fosse um centro habilitador de entrada no mercado de trabalho, mas que vou aprender a fazer o meu ofício profissional a partir da minha entrada no mercado. Então, eu achei muito legal, cara, o que você trouxe, porque, gente, sentar e perguntar, cara, o que você acha? Como é que você me apresentaria para alguém que não me conhece? Gente, isso para o dia a dia profissional é super importante. O que eu mais vejo dentro das empresas, e aí a Lu aqui como psicóloga também deve se deparar muito com isso, mas todos nós aqui, vocês já devem ter visto pessoas que você fala assim, caramba, né? O fulano pô, se acha o bambambam, bam, bam, e você não percebe aquilo nele, mas ele se percebe de um jeito, e quando as pessoas que estão em volta, que por alguma razão comentam, fala, pô, não é essa percepção, ou o contrário, né? Você fala, caramba, bicho, essa pessoa tão talentosa, por que ela não dá um passo? E aí, quando você vai falar com a pessoa, você fala, pô, cara, por que você não dá essa alavancada? Ela, pô, não, cara, eu não tenho, não estou preparado para isso, não tenho condições disso. Aí você fala, caramba, que louco, né? A gente tem uma dificuldade, né? Cara, onde que eu tô aqui? Eu tô aqui, as pessoas me veem aqui, ou eu tô aqui, as pessoas me veem aqui. Aí você começa a provocar isso. Aí você começa a gerar um encontro, né? Tipo, de quem eu tô sendo, existe o meu eu ideal aqui, o que eu sonho em ser, existe o que eu sou, e existe o que as pessoas percebem de mim, né? Aí você começa, porra, a fazer um processo de autoconhecimento, aí você começa a aproximar o seu eu ideal do eu que você está sendo. Que aí você é como se você criasse uma conexão e fala assim, cara, eu vou focar que eu quero chegar nisso. E aí você começa a perguntar para as pessoas, olha que louco isso, gente, custa nada, é zero. Zero para você chegar e falar, cara, como é que você me percebe? Se tivesse que me apresentar para alguém, como é que você me apresenta? Aí as pessoas começam a te falar. E aí, porra, é legal quando você provoca. Fala, bicho, mano, eu quero que você fale é real, não é pra me agradar, não. E aí o cara, não, eu vejo isso. Caramba, você percebe assim, mas por quê? Ah, pô, normalmente você faz isso, aí você. Eu faço isso? Aí o cara, faz, bicho. Tu fez isso ontem, fez isso. Aí você, caraca, bicho. Eu nem me dava conta que fazia isso. Então, para afunilar aqui de novo, eu queria dizer para vocês o seguinte: esse programa aqui, essa nossa troca aqui, ela tá buscando trazer muito vocês porque é a vida real aí fora, para esse mundo real, para vocês estarem preparados para usar essas ferramentas efetivamente. A gente ir atrás, inclusive, menos de quantidade. Às vezes a gente pensa que a gente tem que aprender muitas coisas. E aí, se a gente foca em aprender muitas coisas, se a gente foca em aprender muitas coisas, às vezes a gente pode se perder em relação ao objetivo, sacou? Então, a 360 e o nosso programa aqui, ele está completamente mergulhado na vida real. É isso. Façam a proposta de valor, perguntem para as pessoas o que elas pensam de vocês, como é que elas percebem vocês. Isso vai construir cada vez mais uma base sólida para essa interação de vocês aí com o mundo. Bom, vamos lá, galera.
Jordan entrou aí. Bom dia, Vou pessoal. compartilhar minha tela. Fala, Jordan. Bom dia, ter Jordan. você aqui. Vamos lá. Vocês conhecem essa ferramenta aqui? Vocês já ouviram falar no MindMaster, uma ferramenta de mapas mentais? Então, vou sugerir fortemente, ó. Vou colocar aqui, ó. Façam a continha free. Depois, se vocês entenderem que faz sentido aí para vocês, façam a conta premium. A conta free, se eu não me engano, vocês conseguem desenvolver 3 mapas mentais. Tá? E aí é o seguinte, até para antes da gente entrar aqui no conteúdo em si, pensa comigo o seguinte, a gente aprende na nossa jornada inteira de maneira linear, né? Provavelmente as anotações do que surge aqui de insight nos nossos encontros, vocês fazem essas anotações linha a linha no caderno. Só que a nossa cabeça, ela não funciona linear. Eu queria que vocês até me dissessem o seguinte. Imagina o seguinte. A gente está aqui fazendo as nossas discussões, interagindo, e aí, de repente, dá um insight. Eu queria saber, acontece isso com vocês, de dar um insight aqui, sei lá, de carro, daqui a pouco, ao invés de carro via gasolina, pôr de gasolina, oficina, tudo relacionado, do nada aparece um outro negócio aqui que você fala assim, meu irmão, que isso, cara? A conexão começa a ser uma conexão, cara, não linear. Você vai pensando, aí assim, ó, você está aqui num caminho, aí veio um insight, caiu, bateu no meio do teu peito um insight, e falou, caraca, meu irmão, esse negócio aqui é revolucionário. Aí você fala, pô, mas e aí? Aí desse caminho do insight, aí você vai saindo, ele vai derivando. Quando você vai ver, você fala assim, aonde é que começou isso? Vocês já passaram por isso? Alguém me conta aí, alguém já passou por isso? Vocês já tiveram esses momentos de anota uma coisa e aquela coisa vai te puxando para outra e você sai, às vezes, do assunto central. Agora mesmo, enquanto eu estava falando, eu tive esse insight e eu não deixei anotado o que eu queria falar no final. Oi, comenta aí, é verdade. Subiu aí, comenta aí para você não perder. Não, então, eu estava pensando aqui enquanto eu estava conversando, porque é muito comum que a gente viva o tempo inteiro na escola da tristeza, né? O que é a escola da tristeza? Filosoficamente falando, é aquela escola que a gente aprende sempre a ansiar pelo momento seguinte. Então, por exemplo, nós vamos estudar, e aí quando a gente está na escola ainda, ensino básico, a gente fica ansiando pelo momento que chega a prova. Aí passa a prova, a gente anseia pelo momento das férias. Aí passa as férias medianas, a gente anseia pelo momento do final do ano. Aí vira um ano, a gente anseia pelas provas de novo. E aí a gente aprende essa escola da tristeza durante todo o ensino básico, fundamental e ensino médio. Aí chega na faculdade, a gente aprende a ansiar o momento das férias, a ansiar as provas, a ansiar o final da faculdade. Aí a gente vai para o mercado, aí aprende a ansiar o quê? Trabalha 30 dias pelo 5º dia útil, trabalha 11 meses pelo mês de férias. E fica nessa eterna espera, né, da escola da tristeza. Por quê? A gente nunca está feliz. A verdade é que assim, quando eu tiver formado eu vou estar feliz, quando eu tiver empregado eu vou estar feliz, quando eu tiver um LinkedIn maneiro eu vou estar feliz. Então assim, a gente fica jogando para frente. Isso é a escola da tristeza, né? A gente cresce na escola da tristeza. É horrível isso, sabe? Combater esse pensamento é uma obrigação de todos nós. E mais um pouco, indo um pouco mais além, é o seguinte, paixão, né? Pelo menos a paixão que a gente está falando profissional, no sentido profissional, no âmbito profissional, ela é contagiante, né?
Eu queria compartilhar isso com você, porque eu acho que isso vai dar muito gás para a gente. Esses dias eu estava lá no trabalho e eu estava conversando com uma amiga de grande valia para mim, uma amiga que tem assim goza da minha total confiança. E eu me flagrei falando sobre a Escola 360 para ela de uma maneira assim extremamente apaixonada. Eu falei, cara, a gente vai mudar a educação, a gente vai mudar o ensino básico no país, e assim, fazendo reflexões imensas sobre a Escola da Tristeza, sobre essa questão da gente mudar a educação, da gente mudar os rumos da educação no país. Eu falei, caraca, tô contagiado positivamente, sabe? E uma outra reflexão que eu queria fazer é que você comentou, que é a questão da escolarização. Os pais terceirizam para a escola a função de formar seus filhos. Aí a gente, enquanto aluno, terceiriza para a faculdade a função de formar o profissional. Aí depois a gente terceiriza para a empresa a função de colocar o profissional no lugar certo. E a gente sempre está terceirizando para alguém, né, a escolarização. Então, assim, a escolarização tem que vir de dentro da gente, tem que vir de dentro de casa. Se a gente não aprende lá, não adianta, não vai aprender em lugar nenhum. Pô, gente, vocês anotaram isso aí? Vocês pegaram isso? Porque isso aí até pegando num gancho aqui, que o nosso processo de aprendizagem aqui ele é mútuo. Assim, a Rai deixou muito ensinamento, a Lu, todos vocês, Jordan. Gente, cara, isso é incrível o que você falou. Primeiro, super feliz do bichinho aí da 360 te mordendo. Eu espero que ele morda todos vocês, porque eu quero vocês junto comigo nessa jornada. E é muito interessante, né? Você, quando você traz essa questão da terceirização, eu conecto muito isso, o Cardelli, com o tema objetivo. Com o tema objetivo. Vocês sabem, né? Eu também atuo como coach, né? O Hugo tem aí 3 facetas, vamos dizer, né? Executivo dentro de empresa, coach voltado para jovem e executivo e empreendedor, né? Porque dentro de uma empresa eu sou executivo, mas sou um dos sócios. E a 360, que é meu empreendimento de vida, né? Ali é um projeto que tem uma cadência mais devagar, que tem uma outra pegada. Mas nem sempre eu tive essa clareza toda desses objetivos, sabe, gente? E aí, quando você fala dessa questão da terceirização, eu posso dizer para vocês, eu já passei muito por isso, de ficar olhando para a empresa, tipo, e aí, empresa, como é que você vai conduzir comigo? E às vezes você ficar dependendo de ter bons gestores, por exemplo. Eu tive a sorte, cara, na minha trajetória, eu tive, sei lá, 80% dos meus gestores foram incríveis. Os outros 20%, cara, eles me ensinaram, no mínimo, eles me ensinaram o que não fazer. Então, muito legal essa conexão, Cardelli. E aí eu vou trazer já isso, então, para o tema aqui que a gente vai abordar nesse momento, que são sobre... Agora eu quero instrumentalizar vocês em relação aos objetivos. Eu vou mandar para vocês, ó, tem esse blog aqui no Trello. Quem já conseguir acessar, tem esse blog no Trello falando sobre os OKRs. Deixa eu E perguntar aí, uma só coisa para dar uma só. introdução... A tua tela está compartilhada ainda? Oi? Tô compartilhando. Vocês estão vendo minha tela, não? Vocês estão vendo o blog do Trello? A Lu não está vendo, né? A Rai está vendo. Tá vendo, Rai? Jordan, você está vendo? Sim. Tá vendo, Lu? Jordan, se você conseguir abrir tua câmera, vai ser top. Tô com saudade de tu, meu irmão. Queria te ver. Já. Valeu. Ó, então, até pegando esse gancho aqui, pessoal. Primeiro, OKR. OKR
eu diria para vocês o seguinte: se vocês conseguirem absorver isso aqui, ele vai entrar na vida de vocês. Ele vai entrar na vida de vocês. E aí a gente vai falar, então, sobre essa definição e como ele está dizendo aqui, ó, definir, atingir e acompanhar o resultado, que pode ser o Trello, que pode ser em qualquer lugar, pode ser numa folha de papel, no caderno, aí é a gosto do cliente, ok? Então, isso aqui eu vou passar o link para vocês. Minha recomendação: façam essa leitura e assistam esse vídeo. Esse vídeo aqui, pessoal, foi quando o OKR difundiu. Quando esse vídeo aqui, se a minha memória não me trai, é algo ali para início dos anos 2000, final de 99, alguma coisa assim, tá? Se minha memória não me trai, não lembro exatamente aqui. Mas esse é um gerente do Google que gravou, fez uma palestra, né, falando sobre os OKRs. E aí foi quando explodiu, quando difundiu o tema dos OKRs. Na plataforma que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou contar um pouco sobre a história, etc, blá, blá, blá. Legal para vocês saberem, mas esse vídeo aqui, para mim, ele é o vídeo-chave, tá? Para mim, é o vídeo-chave, que vai trazer para vocês o fundamento desse negócio. Então, vamos lá. Vamos vir para a prática aqui. Tudo que eu estou fazendo com vocês, eu estou tentando primeiro aplicar isso a vocês para que vocês consigam depois só desdobrar para qualquer outra coisa. Vocês já aplicaram o Canvas de proposta de valor para vocês. Sugiro fortemente que vocês entrem ali pratiquem mesmo, entrem no detalhe. E agora a gente vai fazer o OKR. É como se o OKR ele vai traduzir a proposta de valor, os objetivos que vão surgir ali. Se a gente estivesse imaginando isso para uma empresa, imagina que vocês têm um projeto, uma empresa, por exemplo, a Luana, que é psicóloga, é autônoma. Lu, da proposta de valor, por exemplo, a gente pode derivar para fazer o plano de negócios da empresa, da Luana SA, da Luana SA, tá? E aí, tendo ou não ali o plano business model, você vai gerar uma série de objetivos ali. Você vai falar o seguinte: legal, eu sei minha proposta de valor, aí eu analisei o cliente, né? Aí qual é a expectativa do cliente? Como é que ele resolve as dores dele fazendo o quê? Do outro lado, aí você entendeu isso, então você entende, por exemplo, como é que a empresa que você quer trabalhar está resolvendo determinado problema, por exemplo, determinada dor, e qual é a expectativa de ganho que ela tem fazendo determinado trabalho. Aí vocês foram para fazer uma análise da empresa de vocês, né? Do Você SA. Aí você olhou e falou o seguinte: cara, como que eu alivio as dores desse cliente? Porque hoje ele está resolvendo essas dores aqui de um jeito, mas eu já avaliei e não está tão eficiente assim. Ele está lá, está empurrando, porque ele não está tendo outro jeito. Eu resolvo do jeito B. Beleza. Então, eu já consigo entrar e, cara, aliviar essa dor rápido. Pensa vocês, cheguei no médico, estou passando mal. A tua expectativa é, cara, sair dali o mais rápido possível sem nenhum sintoma, sem dor. Você quer sair dali bem. Mas quando você entra, você quer aliviar essa dor. Se você está passando muito mal, o que você está esperando ali do médico? Cara, que ele vai te dar um remédio que você vai dar aquela respirada, que você vai dar aquela aliviada na sua dor, né?
E depois, vai ter uma série de coisas que vão ser feitas para poder te deixar bem. Provavelmente ele vai te passar uma receita médica, vai te recomendar algum tipo de exame, sei lá, uma questão de, pô, você precisa fazer uma atividade física, se alimentar melhor, essa tua alimentação aí tá carregada nisso, naquilo. E assim funciona para tudo. Aí, quando você vai para você fala, beleza, como é que eu resolvo esse tipo de problemas? Então, como é que eu resolvo, por exemplo, para não deixar a empresa chegar correndo no hospital passando mal? Como é que eu alivio essa dor para que ela comece a evitar, que ela consiga não precisar mais correr para o hospital? Depois, como é que eu vou gerar ali ganhos que ajudem essa empresa a não somente não ir para o hospital, mas ela estar mais saudável. Na verdade, eu vou brincar aqui, vender saúde. E aí, para isso acontecer, quais são os serviços que eu vou prestar? E repara que nessa hora você definiu, de alguma maneira, coisas a serem feitas. Essas coisas a serem feitas, elas vão refletir, de alguma forma, um objetivo, por exemplo, um objetivo é ser a empresa que ajuda as outras empresas a não darem entrada com dores no hospital. Exemplo aqui bem maluco, bem esdrúxulo. Depois traz isso para uma coisa mais tangível. Mas dentro desse exemplo que eu fui falando, seria, por exemplo, um exemplo de objetivo mais aspiracional. Você vê que eu não estou falando aqui muito em número, tal. E aí eu vou entender o seguinte: legal, para eu ser essa empresa, quais os resultados que eu tenho que alcançar para ser essa empresa que consegue evitar que outras empresas entrem no hospital com dor? Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é o seguinte: à medida em que eu tenho a clareza desse objetivo, eu vou conseguir ter clareza de quais resultados eu preciso obter para alcançar esse objetivo. Logo, se eu tenho a clareza dos resultados que eu tenho que obter para alcançar esse objetivo, eu consigo, de maneira quase que binária, né, desenvolver o checklist de tudo que eu tenho que fazer para alcançar aquele resultado. A partir dali, é execução. E aí vamos agora, então, trazer isso aqui, e aí eu queria a ajuda de vocês, tá? Queria que a gente interagisse aqui para a gente construir isso. Vamos pensar o seguinte: eu tenho ali no centro de tudo a vida, a vida da gente aqui. Eu estou sempre fazendo um paralelo da gente quase como uma empresa. Então vamos imaginar que a gente está desenvolvendo um planejamento estratégico de vida, ok? Para esse planejamento estratégico de vida, a gente precisa chegar em diretrizes estratégicas. A direção da minha estratégia. Então, cara, para mim, o cenário ideal. Qual é o propósito de vida? Ali, aquele centro, qual é o propósito? E para levar esse propósito na minha vida, quais são as dimensões que eu preciso desenvolver? Então, eu queria fazer esse exercício com vocês. Aqui, vamos pensar, vamos tentar. O que vocês consideram? O que a gente poderia considerar como um propósito de vida? Podem abrir o microfone aqui, vamos fazer. Gente, esse exercício, isso aqui vai instrumentalizar vocês para a vida. Acredita em mim, para a vida. Esse negócio aqui vai instrumentalizar vocês para a vida. Amanhã, quem quiser vai estar no trabalho aplicando, amanhã não, né? Mas segunda-feira
vai estar aplicando na vida. Eu uso isso aqui, cara, para tudo, para tudo, para tudo. Só começa a estudar alguma coisa, fazer um curso, participar de alguma coisa com a clareza nisso aqui, com o meu OKR bem definido, tá? Se aquilo não conversa com os meus objetivos, eu não faço. E essa foi a grande virada de chave na minha vida, por exemplo, para eu limitar procrastinação, para eu sair desses sabotadores que minam a produtividade. Hoje eu faço muita coisa e, cara, às vezes o cansaço bate, mas o tempo inteiro aquilo me energiza porque eu sei exatamente em qual objetivo aquilo ali está conectado, e qual é o propósito por trás daquilo. Então, vamos lá. Podemos pegar um de vocês de exemplo, podemos fazer aqui um propósito hipotético. Agora eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso muito da participação de vocês. Diz aí. Vamos aí, um propósito. O que vocês consideram aí que pode ser um propósito bacana de vida para a gente desenvolver essas diretrizes estratégicas e fazer o desdobramento aí dos OKRs? Já falei demais hoje, queria ouvir as outras pessoas, poder dar a chance de todo mundo participar também. Não, vamos lá. Diz aí, Rai, Lu, Jordan. Vamos lá, não fiquem tímidos, não. Fiquem tímidos, não. Isso não deixa de ser um exercício. Imagina que vocês vão estar lá na empresa de vocês. Imagina que vocês vão estar no dia a dia. Cara, super importante. Olha, se ninguém apresentar nenhum nada, eu posso até falar, mas assim, queria muito realmente ouvir a participação de todo mundo. O meu propósito, por exemplo, de vida, Hugo, isso é uma coisa que eu carrego comigo, eu quero me tornar um especialista em pessoas. Então, um especialista em ser humano, sabe? Saber lidar com o ser humano, entender o ser humano, compreender, né, por que as decisões são tomadas, por que as pessoas escolhem o que escolhem, por que fazem o que fazem, como pensam, né, de onde vem a origem dos pensamentos. Então, assim, é me tornar um especialista em ser humano. E aí, por isso que, assim, eu me dedico tanto ao estudo das ciências sociais como um todo, da sociologia, porque a ideia é entender o que o ser humano, como é que o ser humano se forma, né, qual é o desafio do ser humano na vida, sabe? Então é isso. Olha, eu acho. Na verdade, eu já parei para pensar um pouco assim sobre propósito e eu não acredito muito nessa questão de eu nasci para fazer tal coisa, sabe? Tipo, acho que essa questão de ser destinado a fazer algo na vida, eu acho que o propósito a gente cria, né? Independente do que você escolhe. Eu acho que são escolhas, na verdade, né? Você escolhe alguma coisa para sua vida, você se dedica àquilo e você cria um propósito para aquilo. Por exemplo, eu acho que uma pessoa, né, que você passou anos da sua vida estudando, sei lá, um médico, né, e hoje eu acho que um propósito da vida de alguém assim, né, que passou anos estudando para ajudar, cuidar das pessoas e tudo mais, acho que o propósito é servir, basicamente é servir, né, servir as pessoas. Então, acho que isso é muito. Eu não consigo, na verdade, enquadrar muito assim, o meu propósito. Eu acho que eu não teria uma palavra assim para classificar, mas, por exemplo, é um propósito de vida servir, né? Não é um exemplo meu, pessoal, mas acho que daria para usar aí nesse exemplo, não sei. De servir, de poder ajudar o outro. Isso. Tem uma coisa, o propósito normalmente ele está muito ligado a algo que gere impacto na vida do outro. Eu concordo contigo também, viu, Rai? Eu acho que o propósito ele vai nascendo na gente. Eu não sabia que eu tinha, por exemplo, esse propósito de gerar impacto na vida dos jovens, de pessoas que estão iniciando suas carreiras. Ele nasceu a partir de um contato, eu me identifiquei com a minha jornada, e aí eu entendi que eu poderia ajudar por conta da experiência de vida que eu acabei construindo, sendo levado
de maneira intuitiva, né? Porque eu não tinha esse direcionamento. Então, isso que me trouxe, por exemplo, para fundar a 360. Eu falei, eu quero que os jovens tenham a possibilidade de encontrar mentores, direcionadores, que os jovens possam ter acesso a essas informações que eu estou trazendo para vocês. Gente, tem muito alto executivo, eu vou dizer para vocês, vice-presidente, diretorzão executivo, que não sabe o que é OKR. É capaz de vocês chegarem na empresa de vocês e falar o seguinte, cara, vai virar para o chefe de vocês e vai falar assim, cara, você já ouviu falar em OKR? Eu queria te apresentar aqui um projeto que, cara, pode ser muito bom para a empresa. Da gente implementar um modelo aqui de gestão, porque é um artefato importante o que a gente está vendo aqui. Então, isso daí nasceu o meu propósito. Então, Rai, concordando contigo. E aí você falou, então, em servir, né, que você se identifica com isso, né, Rai? De servir as pessoas, de ajudar. Eu fico imaginando, a Lu é psicóloga. A Lu, com certeza, tem isso no DNA. O psicólogo carrega isso. E aí o Cardelli falou o seguinte, cara, meu foco é desenvolver pessoas, né? Você falou que você quer ser um especialista em pessoas, né, Cardelli? Aí vamos pegar aqui o teu exemplo, então vamos falar o seguinte. Esse objetivo, né? esse olhar de me tornar um especialista em pessoas, ele é muito do que fazer, né? Aí eu queria que você me dissesse o seguinte, por quê? Por que você quer se tornar um especialista em pessoas? Você vem se tornando um especialista em pessoas. Qual é o seu porquê? E aí eu deixo isso para vocês. Ó, uma pausa aqui. Anotem aí. Simon Sinek. S-I-M-O-N, Simon Sinek. S-I-N-E-K. Vocês vão entrar no TED Talk. O TED do Simon Sinek é o TED, salvo engano, um dos top 5, sei lá, top 10 mais visualizados do mundo. Vocês vão conhecer a teoria do círculo dourado, círculo de ouro, que é comece pelo seu porquê. Tá? Eu vou gravar, esse é um tema que está aqui na minha lista para gravar para vocês, como tem um tema teórico que a gente pode exercitar ele aqui, por exemplo, nesse momento agora. Mas é incrível. Começar pelo porquê vai te levar a começar pelo propósito, que pode ser como a Rai comentou. Qual é o meu porquê? Cara, eu quero ajudar as pessoas. E a vida vai desencadeando e você vai ganhando mais clareza sobre isso. Pode ser que isso afunile e pode ser que fique mais amplo. Não tem regra. Na minha visão, eu acho que a gente tem que começar a quebrar essas paredes das caixas que são criadas. Não consigo assimilar esse tanto de limite que a gente fica colocando nos pensamentos, essas barreiras que a gente fica colocando. Então, Cardelli, por que se tornar um especialista em pessoas? Porque de todas as máquinas, de todos os sistemas que eu tive a oportunidade de conhecer e operar, a mais curiosa delas, a que mais me desperta encantamento até hoje é o cérebro. De todas as máquinas que eu pude verificar, que eu pude ver, eu pude testar na prática, a que mais me encanta é o cérebro. Por que pessoas são tão diferentes umas das outras? Por que pensam tão diferentes? Né? Como é que a formação impacta? Como é que o aprendizado impacta? Como é que a vida em sociedade impacta? Né? Aquilo que Emily Durkheim vai falar sobre a socialização, o fenômeno da socialização, né? Que é a sua inserção nos grupos sociais, os seus aprendizados. Por que seres humanos são tão diferentes em pensamentos e ações? O que leva
qual é a origem do raciocínio, qual é a origem do pensamento, né? Qual é o conhecimento que eu não posso duvidar, né? Onde está aquela base de estrutura do pensamento? Né? E é por isso, de todas as máquinas que eu tive o prazer de ver na prática, a mais curiosa é o cérebro. Então, é aquilo que eu não consigo entender como funciona. E eu quero me dedicar a pesquisar o cérebro, e assim, cara, qual é o limite do ser humano? Onde está o ponto final do raciocínio dele? Onde é o ponto inicial? Por que chegou até ali, sabe? Enfim. E o que você pensa? Você vai se tornar especialista, você vai estudar o cérebro humano para você entender os limites, o raciocínio. Você está trazendo aqui, então, um olhar de, cara, eu quero entender a neurociências. E aí, para fazer o que com isso? É aí que é aí onde a mentoria está me ajudando, porque assim, é um conhecimento que está vindo, né, o tempo inteiro de diversas fontes, né, tanto da parte teórica quanto da parte prática, e aí eu tenho um interesse profissional, você sabe, né, a questão do sucesso do cliente, a experiência do cliente, poder entender como é que o cliente pensa, como é que ele se comporta e tudo mais, e o objetivo, né, com tudo isso é que é o problema. Para onde é que eu vou levar tudo isso? Né? Então, por exemplo, vamos lá, eu vou aprender sobre o ser humano, vou aprender sobre o cérebro, vou estudar neurociência, o comportamento, a socialização, os fenômenos, ok. Sei que o cérebro é uma máquina incrível, sei que o cérebro é uma máquina curiosa, mas quando fala assim, e depois disso tudo, o que você faz com isso tudo? Não sei. Não dá para. Eu não consigo tangibilizar, eu não consigo quantificar o que eu vou fazer com tanto conhecimento. Eu sei que ele está vindo, sabe? Mas enfim. Então, eu vou traduzir, eu vou fazer uma primeira tradução do teu ponto, tá? Uma primeira tradução. Só que para a gente, até para. Gente, ó, presta atenção nas perguntas, presta atenção nesses gatilhos aqui que eu estou trazendo com vocês, tá? Isso é para provocar mesmo, para a gente pensar. Então, o Cardelli, pensando aqui de relação de causa e efeito, vamos pensar que os seus estudos são as suas causas, ok? Para gerar um determinado efeito. Esse efeito que você quer gerar, ele aparece ainda na superfície, de maneira ainda talvez mais ampla, como ajudar pessoas a se desenvolverem, pessoal, profissionalmente, como você tem também a veia aí da formação de coach. Então, isso está aí dentro desse pacote. Então, vamos pensar aqui, ó, ajudar pessoas a se desenvolverem profissional e pessoalmente. E aí isso está conversando um pouco com o que a Rai comentou sobre essa coisa de, poxa, eu gosto de poder ajudar. Isso com certeza conversa com a Lu, que enquanto psicóloga. Jordan, você quer complementar algum tema aqui? Podemos. Acho que o Jordan também tem essa coisa do trabalho social, o voluntariado. Então, eu Sim, Hugo, imagino. eu tava até pensando aqui já, né, sobre esse ponto, que eu digamos que são um pouco a Rai, né, que eu também nunca pensei assim, qual é o meu propósito, assim, que eu tenho e tal, mas aí esse ano eu comecei a me inscrever em processo seletivo, né, de empresas, e nisso eu comecei a construir, tipo, um histórico, assim, das coisas que eu já fiz, e quais são as coisas em comum, sabe? E eu acho que isso desde o do vôlei, quando eu jogava, enfim, modéstia à parte, eu era capitão do time e ainda era levantador. Levantador é uma posição no qual ele é responsável por distribuir o jogo, por chamar o time, por fazer com que todos os jogadores joguem, sabe? E eu gostava daquilo, nunca pensei em, tipo, ser o atacante. O atacante é o cara que sempre faz os pontos, que é o famoso, que, sei lá, que ganha todo o mérito, sabe, do jogo. Mas eu gostava daquele ponto. Mas indo já para a faculdade, com os processos seletivos, desculpa,
com as organizações sem fins lucrativos, eu comecei, tipo, aprendendo bastante, eu entrando, assim, em cargos mais baixos e conhecendo pessoas que, como eles agiam, e eu, de certa forma, criticava como os líderes representavam, sabe? Não que estejam errados ou certo, mas eu criticava se estavam certos ou errados, mas, enfim, tipo, uma crítica positiva ou negativa, mas eu aprendi com aquilo. E eu fui vendo que, agora no terceiro ano, eu queria estar, assim, no cargo de representatividade, porque eu via formas, eu me sentia à vontade de estar representando e orientando pessoas, sabe? Tipo, um cargo de liderança, digamos assim. Eu não costumo dizer que sim, que eu sou líder e tal, porque eu acho que já parece que eu me sinto assim, parece que eu tô me achando, sabe? Eu não gosto de dizer que, eu sou um líder. Mas enfim, eu gosto dessa ideia de estar à frente e representar. Então, desde esse ano, então, desde esse ano que eu tô em cargo de representatividade, e é isso que eu vejo que automaticamente eu já faço. Eu não é preciso estar numa organização, que eu já quero estar representando, resolvendo e orientando e ajudando no máximo que eu posso, mas trabalhando com pessoas, sabe? Talvez o que falte mais de mim, enfim, o que falta mais que eu faça digamos que liderar mais a mim mesmo, assim, sabe? Algumas coisas ainda deixo de lado, mas tipo, no meu, como eu posso dizer, nos meus planejamentos pessoais, mas tá tudo indo. Então, eu acho que é questão de representatividade. Muito legal, hein? Quer dizer, você já está descobrindo a, a sua liderança, já está descobrindo como que isso te mobiliza, e quanto mais cedo você descobre isso, quanto mais cedo você começa a se preparar para isso, melhor, né, cara? Melhor líder você Sim, será. Você vai ser um líder muito mais preparado, que eu acho que é uma necessidade extrema do nosso país, nossas empresas. Muitos líderes muito despreparados. Você vai ser legal porque a gente vai ter aqui módulo falando profundamente sobre liderança. Então, se prepara que a gente vai bater bastante nessa tecla aí, que ela é importante para todo mundo aqui. A autoliderança e a liderança e até a alta liderança, né? No sentido de os caminhos da liderança, né? O que vocês vão passar para quem quiser se tornar líder. Bacana. E isso, de alguma forma, conversa, né? Então, Jordan, no final das contas, um líder, na essência, ele serve as pessoas. E conversa até com o que o Arrai falou, com o tema do Cardelli. Então, a gente está isso. falando aqui de ajudar pessoas a se desenvolverem profissional e pessoalmente. Eu queria a ajuda de vocês agora no seguinte: para fazer isso, para fazer isso, quais as dimensões que a gente trabalha, então, para poder desenvolver esse processo? Então, uma pessoa que vai ajudar outras pessoas a se desenvolverem profissionalmente. Vou pegar aqui, por exemplo, tem um pilar acadêmico aqui, né? Um pilar acadêmico. Vou tirar o acadêmico e vou chamar de conhecimento técnico, vou chamar assim. Porque tem uma questão aí que o Cardelli trouxe que, de fato, para você ajudar as pessoas, tem aí a psicologia, tem a neurociência, tem o coach. Não é uma coisa... Muita gente quer ajudar de maneira intuitiva. Então, vamos pensar que ter o conhecimento técnico é uma diretriz estratégica para atingir esse objetivo. O que mais que vocês consideram aí como fundamental para esse processo de ajudar pessoas? O autoconhecimento? Feito. Se você não se conhece, vai ser difícil você ajudar alguém, né? Não que você não possa,
Mas é complexo. Você não tendo um nível de autoconhecimento, ajudar uma pessoa a fazer isso, eu acho que tende a ser mais difícil. Parece não fazer muito sentido. Verdade. Né? O que mais? Então, eu já tenho uma diretriz estratégica de conhecimento técnico, de autoconhecimento. O que mais que vocês entendem aqui? Será que é empatia? É isso que eu falo. Qual? Oi? Empatia. Empatia. Mas eu botei aqui 6, mas não precisamos chegar nos 6, ou pode passar de 6, tá? Acho que também a expectativa, né, da onde você quer chegar, se tem como a gente tá, aqui a nossa discussão aqui hoje está sendo qual é o seu objetivo, né, onde você quer chegar. Então assim, acho que ter um objetivo, ter uma expectativa clara de onde você quer chegar, também é um ponto que para você ajudar alguém, você tem que saber onde você quer chegar, qual é o seu limite com aquela pessoa e qual é o objetivo da pessoa também, né? Beleza. O que mais? Vocês veem mais alguma coisa? Vou fazer o seguinte, até para a gente não deixar complexo, vamos com esses. Então, a gente falou o seguinte, ó, ajudar pessoas a se desenvolverem profissional e pessoalmente, na nossa visão aqui, e aí, abertura aqui de parênteses aqui do... Não vamos preocupar de certo ou errado, vamos preocupar aqui fundamento em cima disso, tá? Vamos preocupar, mas calma aí, segundo Freud, segundo sei lá quem, vamos entender aqui, ó. Definimos 4 pilares estratégicos para um grande objetivo, para um propósito. Aí agora, dado que a gente fez isso, vamos definir para adquirir esse conhecimento técnico, para desenvolver esse pilar, essa diretriz, como é que vocês fariam aqui uma definição de objetivo? Lembrando que no modelo de OKR, não precisa pensar o objetivo, aquela coisa de fazer isso chegando a tantos por cento em tanto tempo. Isso vai aparecer quando a gente desdobrar resultado-chave, para vocês alcançarem o que vocês querem. Busca aqui é sempre um paralelo que vai levar vocês a alcançar objetivos que vocês estão em mente agora. Só um minutinho, gente. Oi, meu amor. Não sei. Ó, toma aqui um minutinho. Papai está aqui em reunião, hein? Então, vamos lá. Para conhecimento pilar, pensa aí, ó, dimensão, diretriz, aí, dimensão, conhecimento técnico. Acho que Vamos fazer um educação. exercício de definir pelo menos um objetivo aqui. Para mim, diante da minha profissão, eu tenho que ter domínio sobre tal habilidade, sobre as técnicas, né? Igual no caso, para mim, atender no consultório, não é só chegar lá e ouvir. Eu tenho que ter domínio sobre aquilo que eu estudei na faculdade, sobre, vamos dizer assim, na minha profissão eu tenho uma linha de pensamento, eu tenho que ter um domínio sobre aquela linha, tem que ter certa habilidade. Para mim, esse conhecimento técnico vem isso, domínio, habilidade. E, claro, a gente está sempre se capacitando, buscando inovar no mercado. Ó, Acho que são as hard skills, né? Que o pessoal fala. Basicamente Exatamente. é isso.
O que é isso? As hard skills são os conhecimentos técnicos, Lu. Hoje, a gente vem dividindo, que é o mote, inclusive, da 360, que é o quê? A gente parte de soft skills, que são comportamentos, que são habilidades comportamentais, né? E para chegar nas hard skills. A lógica hoje é invertida. A gente passa a vida inteira treinando e aprendendo só hard skills. E um dos primeiros pontos de partida que a 360 faz diferente, que a gente já começa a ver algumas iniciativas aí no mercado, é essa. Vamos partir das soft skills, do comportamental, entendeu? E aí, então, para ajudar as pessoas a se desenvolverem profissional e pessoalmente, a gente definiu que uma diretriz estratégica é o conhecimento técnico. Para desenvolver esse conhecimento técnico, o que a gente está pegando aqui a linha da Luana, então a gente está falando aqui como objetivo, eu vou até botar aqui, objetivo. Aqui a gente já está vindo para fazer o desenvolvimento do OKR. Objetivo: dominar as técnicas, por exemplo, nesse caso aqui, no contexto da psicologia. Eu sei que não tem nada a ver com o que eu vou perguntar, mas, Lu, eu leio um pouco sobre psicologia. Qual que é a tua abordagem no trabalho? Sistêmica. Pô, que legal, maneiro. Bem maneiro. Então, a gente está falando o seguinte: o grande objetivo dentro desse pilar do conhecimento técnico é dominar as técnicas da psicologia, considerando as linhas de pensamento existentes, se tornando referência. Não que seja uma regra isso, mas para a gente dentro da psicologia, a gente teve que escolher uma linha de pensamento para atuar, né? Então, por isso eu ressaltei essa questão, né, da abordagem. E, Lu, mas faz todo sentido. Quem estuda administração, por exemplo, no final, dificilmente fica só ali como generalista. Eu posso ser um administrador de empresa, mas eu tenho uma vertical ali que eu vou aprofundar mais, seja na parte de gente, tem gente que vai mais para o lado financeiro, né? Tem gente que vai mais para o lado do marketing, mercado. E na engenharia, tem a engenharia, ela é toda segmentada, né? Então, você vai para a produção, você vai para a química, e a psicologia é a mesma coisa. É difícil. Um psicólogo generalista não me parece um negócio que... Eu não sei, posso estar falando uma besteira, tá? Mas não me parece um negócio que faz muito sentido, né? Porque tem as linhas de pensamento. E aí, repara aqui, gente, que quando eu defino o objetivo, tá vendo que tem um tema aspiracional? Então, se a Rai tivesse lá na indústria dela e tivesse definindo um objetivo lá dentro da área dela de controle e processos, talvez ela poderia definir lá como vamos imaginar, a diretriz estratégica ali dentro da área dela fosse, cara, eles têm um alvo ali. Cara, a gente precisa gerar uma otimização de processos a ponto disso evitar perdas, etc. Aí vai gerar uma diretriz estratégica ali da área que provavelmente vai se conectar com uma diretriz estratégica da empresa. E aí, legal.
para gente chegar nisso, vamos transformar isso num objetivo. Então, cara, a área de processos ali, de controle, vai falar o seguinte: a gente quer ser, nessa indústria, nesse segmento da indústria, a referência em relação a perdas, a controle de qualidade com foco em reduzir perdas de insumos, de obra-prima, sei lá. E aí, putz, é bem aspiracional. Você fala, caramba, cara, então, tem 10 indústrias dentro desse segmento, eu tenho aqui qual é o nível deles de perda e, cara, os resultados-chave que eu vou definir para chegar nisso, eles precisam me levar a ser melhor do que os demais. Ficou claro? Sim, sim. Se a gente estiver falando de um NPS, Cardelli que gosta da parte de experiência do cliente. Cara, eu sou de uma instituição e eu falo o seguinte: a diretriz estratégica é a satisfação do cliente. E aí eu falo, legal, qual o grande objetivo aqui? Cara, meu objetivo é ter o melhor NPS, por exemplo, o melhor NPS nesse segmento, no Brasil, no Rio de Janeiro, aí eu vou definir, eu defino a dimensão disso. E aí quais os resultados-chave? Então, definimos esse primeiro objetivo aqui. Aí eu pergunto para vocês, então, para que eu possa dominar as técnicas da psicologia, considerando as linhas de pensamento existentes, se tornando referência na linha escolhida, eu estou aspirando aqui ser uma referência nessa. Então, se eu sou da linha sistêmica, cara, quais são os resultados-chave que eu tenho que ter para me tornar essa referência? Fala para mim aí, gente. Titulação acadêmica, a princípio? Pode ser. A titulação acadêmica é o resultado-chave de fazer cursos. Então, vamos botar aqui, realizar 3 cursos de referência na linha escolhida e obter a certificação até, vou botar aqui, em 12 meses de estudo. Beleza? O que mais que eu deveria ter de resultado-chave que vai me tornar uma referência na linha que eu escolhi ali da psicologia? Fala, Rai. Não, experiência mais prática. A gente falou mais Aplicar os conhecimentos adquiridos em 15 pessoas e é isso. Com feedback 100% positivo quanto ao impacto em suas vidas. Então, eu estou falando aqui que para eu ser referência, eu realizo os cursos, eu preciso aplicar esses conhecimentos. Tem mais algum resultado-chave que vocês consideram que vão ajudar para que essa diretriz estratégica, a partir desse objetivo, que ela seja alcançada?
para me fazer conseguir ajudar as pessoas a se desenvolverem profissional e pessoalmente? Produzir conhecimento, escrever livro, artigo, participar de palestra, seminário. Incrível. É isso. Vamos lá. Produzir e compartilhar os conhecimentos e cases de sucesso com outros profissionais e pessoas em geral. Olha aqui, gente. Estamos aqui, ó, na prática. Objetivo na prática. Eu brinco o seguinte, cara, fazendo isso daqui, depois vocês vão fazer, vocês vão melhorar Instagram, vocês vão melhorar LinkedIn, vocês vão melhorar tudo, o trabalho, o estudo. Eu quero ajudar pessoas a se desenvolverem profissional e pessoalmente. Pensei, então, de maneira estratégica, quais são os pilares para alcançar isso. Conhecimento técnico, autoconhecimento, objetivos claros e empatia. Desses pilares, esses pilares estratégicos, eles se tornam diretrizes estratégicas. Dessas diretrizes estratégicas, eu começo a definir objetivos. Definimos um objetivo para conhecimento técnico. Dominar as técnicas da psicologia, parará. Desse objetivo, eu abro quais os resultados-chave para que eu me torne essa referência que eu estou objetivando me tornar. Aí eu venho aqui e falo o seguinte, ó, realizar 3 cursos, aplicar esse conhecimento, experienciar isso, né, vivenciar isso e compartilhar esse conhecimento. Isso vai me tornar referência. Para eu fazer os 3 cursos, aí aqui, ó, checklist de ações. Cara, o que eu vou fazer para conseguir fazer esses 3 cursos? Talvez um aqui. Pesquisar os cursos referência na minha linha de estudos, por exemplo. Fazer reserva financeira de X reais para matricular cursos. Planejar a agenda para garantir a participação nos cursos. Definir agenda de estudos complementares, curso, e por aí vai. Aplicar os conhecimentos. Aí, mesma coisa, checklist aqui das ações. Abrir agenda para atendimentos experimentais. Escrever relatório dos atendimentos. E por aí vai. Definir. Então, na verdade, vou botar aqui, por exemplo, realizar lives comentando sobre os conteúdos e
experiências aulas gratuitas no YouTube e por aí vai. Repara, a gente está fazendo aqui para ganhar a prática. Definiu o OKR, viu os resultados-chave, fiz o checklist das ações. O que eu tenho dentro de cada dimensão dessa? Eu vou gerar aqui, ó, a partir do checklist, ou pode ser até a partir do resultado-chave, tá? Eu vou ter o que chama do indicador de performance. Para quem já está no mercado, provavelmente deve ouvir o chamado KPI, né? Os KPIs de performance. Isso tudo vocês vão executar no dia a dia e vão acompanhar se o indicador que foi definido para saber se essas ações estão te levando para a direção do que vocês têm como objetivo, se elas realmente estão no caminho certo, ou se você tem que fazer algum ajuste de plano. Está fazendo sentido para vocês, gente? Abre aí o microfone e me fala. Está claro? Está fazendo sentido? Eu estou pegando aqui, ó, Assim. trazendo uma visão de vida. Gente, podia ser qualquer coisa. O grande ponto é entender essa lógica. E vocês, lendo o artigo, vocês vão entrar em minúcias, em questões conceituais, mas o dia a dia é isso aqui. Se eu tivesse que trazer isso para um tema de satisfação do cliente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou definir qual é o meu objetivo. Então, satisfação do cliente. Cara, qual é meu OKR aqui? É ser a escola voltada para jovens com melhor NPS do Brasil. Ah, meu Deus, que susto! Com o maior NPS do Brasil. Aí, beleza. Para eu ser a melhor escola para jovens ser a escola voltada para jovens com o melhor NPS do Brasil, a primeira coisa que eu tenho que saber de resultado-chave é quais são as escolas voltadas para jovens no Brasil existentes. Qual é o NPS dessas escolas? Se eu não fizer isso, nem que eu queira, eu posso ter o meu melhor NPS, mas eu não sei quais são as escolas. Eu não sei qual é o NPS delas, eu não consigo saber se eu sou a melhor do Brasil. E aí esse aqui é um exemplo até para trazer para vocês o seguinte: se eu definir mal um objetivo, eu vou ter um problema na hora de desenvolver meus resultados-chave. Então, aqui, por exemplo, é um caso que eu me coloquei numa situação complicada, porque eu vou ter que botar energia para descobrir essa informação e não necessariamente eu vou conseguir, porque pode ser que sejam escolas que não têm a obrigação, por exemplo, de divulgar seus resultados. Se a gente trouxer isso para uma questão de, por exemplo, eu quero fazer
eu tenho um objetivo de me tornar o Jordan aí. Cara, o objetivo do Jordan é me tornar líder na empresa XYZ. Aí vamos imaginar que isso é o objetivo chave. Finge que o Jordan não tem outros objetivos. Quando aparecer um curso, quando aparecer um convite, alguma coisa, o Jordan vai olhar e vai falar o seguinte: isso conecta com o meu objetivo de me tornar líder na empresa XYZ? Se isso não conectar, ele não vai fazer. Então, por exemplo, a Rai está lá na indústria que ela trabalha e aí alguém demanda. Aí a Rai fala o seguinte: cara, eu, enquanto colaboradora, vou desenvolver os meus OKRs. Que o barato desse negócio é que qual é o caminho ideal, né? A empresa comunica, fala quais são os OKRs estratégicos, né? Que, em tese, eles desdobram. Ele não cascateia, ele desdobra nas áreas. E as áreas têm autonomia, e vocês vão ver isso no vídeo do Google, do artigo aí que eu vou mandar para vocês, que as empresas, a empresa em si, eles têm autonomia para desenvolver aquele OKR. Vou dar um exemplo para vocês como é que a gente faz isso na empresa que eu trabalho, para a gente caminhar aqui para o nosso fechamento. A empresa que eu trabalho, a gente tem o nosso propósito, exatamente o que eu estou falando aqui com vocês. Do nosso propósito, desenvolver o trabalho para chegar nos pilares que a gente tem, que são as nossas diretrizes estratégicas. Então, de novo, se eu quisesse fazer isso da minha vida, cara, minhas diretrizes estratégicas, fazendo aqui o paralelo, cara, família, o profissional, o social e o lazer e saúde, sei lá. Dentro de cada dimensão dessa estratégica, para mim, que eu considero que hoje são as minhas prioridades, qual é o meu grande objetivo dentro de saúde? Sei lá, eliminar X quilos, ganhar tanto de peso, conseguir correr X quilômetros. Aí você vai definir o objetivo. Aí você vai quebrar os resultados, né? Pô, para eu correr 20 quilômetros, primeiro eu quero correr 20 quilômetros até para poder ganhar a corrida São Silvestre. Sei lá, vou correr 50 quilômetros para ganhar São Silvestre. Legal. Para você chegar lá e ter condição de pensar em ganhar a São Silvestre, o que você tem que ter de resultado-chave? Aí você vai desenvolver. Para ter esse resultado-chave, qual é o checklist? Pá, 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 pá. Então, lá na empresa, a gente definiu esses pilares. Dos pilares definidos, o que a gente está fazendo agora? A gente tem um workshop com todo o time executivo. O time executivo separado em grupos. Cada grupo trabalha em cima de 2, 3 pilares estratégicos, 1, 2, 3 pilares estratégicos, define os objetivos, né, os OKRs. Depois, os grupos trocam. Então, eu e a Rai, a gente define aqui o OKR da diretriz ABC. O Cardelli, a Luana e o Jordan, eles definem o OKR da CDE. Depois a gente troca. E aí, eu e a Rai, a gente vai lá e tenta derrubar esses OKRs que foram definidos, para ver o que tem de fragilidade, se ele realmente está conectado com o propósito, se ele faz sentido mesmo. Aí, beleza. Fechou isso?
Aí os grupos desenvolvem, então, não, o grupo que desenvolveu o objetivo não é o grupo que desenvolve o resultado-chave. Foi uma lógica que a gente fez para ter um olhar mais crítico e tirar viés, né, do processo. Aí ele fala, pô, legal, esse objetivo é interessante para a empresa. Pô, e aí eu pego um cara que não tem nada a ver. Então, imagina assim, ó, o objetivo financeiro, tem um cara que não é financeiro dizendo o que ele acha que são resultados-chave. Depois a gente volta e faz o mesmo processo. Critica, tenta derrubar. No final, todo mundo vai junto para a sala. A gente tem todos os objetivos com os resultados-chave, discute, refina o que precisa, porque ele já vem muito já redondo, e os heads que estão envolvidos ali naqueles resultados-chave, eles voltam para casa com a missão de desenvolver o plano, o checklist, com um prazo para trazer isso para o board, e a gente valida tudo e começa a execução. Então, isso aqui, gente, é a instrumentalização de vocês, tá? É a instrumentalização de vocês para vocês desenvolverem os seus objetivos pessoais, profissionais, o que for. Gente, repito, a minha vida é um negócio. Desculpa, não, perdão. Essa dinâmica que você acabou de expor para a gente, de como funciona na empresa que você está atualmente, talvez eu esteja enganado, mas me parece muito com a metodologia do sprint, não é? Parece. O sprint, como é que é o modelo do sprint, Cardelli? Vou simplificar aqui, tá? Mas o sprint, você tem uma entrega para fazer, você tem um projeto ali, você fatia esse projeto em micro entregas, em pequenas entregas, e aí você prioriza essas entregas de acordo com o impacto no negócio. Normalmente, você avalia o impacto que isso vai ter na experiência do cliente e que vai gerar impacto para o negócio. Aquilo vai gerar um backlog de atividades e com um prazo. Pelo livro mesmo, no modelo Sprint, que é esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, por esse modelo, ele traz muito a visão ali de você vai criou ali a condição mínima que você precisa e você vai fazer, tipo, num dia você tem os 5 dias da semana. A sprint ela vive ali 5 dias e você gera uma entrega. Por isso que fica muito micro entrega, né? Eu pego aquele backlog, defini aquele backlog, todo o squad de trabalho está direcionado ali, definiu as atividades que vão ser feitas, desdobra, você vai ali, segunda-feira, eu vou fechar isso, terça-feira. O que acontece muito na vida real aí do que eu vivenciei, tá? Do que eu acompanhei, do que eu acompanho também agora. Você vê normalmente as sprints acontecendo ali 10, 15 dias, com um entregável um pouquinho mais robusto. Eu vejo esse modelo aqui, às vezes, muito também no MVP, tá? Naquele momento inicial de, cara, vamos botar isso no ar. Aí você pega ali 5 dias e cadencia a execução para chegar naquela entrega. Esse modelo que eu te falei, a definição de objetivos, ela não segue esse rito de um modelo de sprint, do Scrum, né, do ágil, aonde você tem lá o backlog, define as sprints, até porque normalmente você tem aqui o entregável, você vê qual o que está pegando agora, normalmente você não vê planos longos, né? Porque é o cliente que vai te dando input. Você está fazendo e você fala, cara, é o cliente, aquela feature que você
entendeu ali com as pesquisas, com pesquisa de campo, que está funcionando bem, não está. E aquilo está fazendo falta. O cliente começa a reclamar que ele queria pagar de um jeito e você não tem aquela feature de pagamento. Cara, o Squad tem autonomia, ele toma uma decisão e fala, galera, vamos fazer essa sprint agora para viabilizar o pagamento. Tá? O modelo de aprendizagem da parte mais que a gente vai entrar, né, de liderança, o desenvolvimento aí, a parte ali de propósito, não propósito, né, não é desenvolver propósito, é você conectar aquilo que você gosta de fazer, o que as pessoas estariam dispostas a pagar, o que chama o Ikigai, né? A gente vai entrar muito nesse modelo, tá? A gente vai ter o backlog, vocês vão receber, né, o backlog do que a gente vai aprender, terão trilhas, e aí aquilo que faz sentido para vocês, que faz sentido para o dia a dia de vocês vão estudar a trilha, e a gente vai ter lá no encontro ao vivo a entrega daquela discussão ampla e que você vai trazer os seus inputs, os seus aprofundamentos sobre a trilha que faz sentido para você. Isso é o que vai acontecer depois que a gente sai dessa jornada aqui, onde a gente clareia o objetivo, onde a gente, então, traduz isso para o lado profissional, e tudo isso usando ferramenta. Por exemplo, MindMaster. Isso é uma ferramenta para vocês usarem no dia a dia de vocês. Isso daqui, para vocês desenvolverem um plano de ação, eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas o flow, porque as nossas conexões elas são igual a esse mapa mental aqui, não é linear. Você repara que ele ele vai fazendo uma árvore, ele vai abrindo. Por quê? Porque a nossa cabeça funciona desse jeito. E pode reparar, se vocês verem as pessoas que estão entregando produtos digitais, muitas empresas estão fazendo reuniões com o mapa mental, organiza as ideias e, cara, aqui, gente, eu consigo anexar arquivos, eu consigo fazer um monte de coisa, eu consigo botar alguns stickers, se eu tiver que anexar um vídeo, se eu tiver que mudar a cor do plano de fundo, por exemplo, no plano de fundo aqui, mudei a letra também. Consigo mudar o fundo aqui. O modelo aqui para fazer mapa mental é super rico, é muito legal. Essa ferramenta é muito usual. O Trello é muito usual. O Miro faz muito sentido usar. Tem muita ferramenta. A gente vai ver muita coisa aqui ao longo do curso. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu não vou estender mais com vocês, até porque eu também estou com hora aqui. Eu vou gravar o restante da aula que eu entraria mais aqui no perfil. Mas eu queria comentar com vocês primeiro. Fez sentido para vocês aqui essa parte de... Meu objetivo aqui, eu queria muito instrumentalizar vocês para vocês conseguirem desenvolver os objetivos de vocês. E aí eu queria propor o seguinte. Ver se vocês topam. Vocês topam fazer o mapa mental de vocês e a gente, no próximo encontro, cada um dá uma passada, de repente não abre ele todo, mas uma visão inicial pega o mapa mental de vocês, de vida. Quais são as diretrizes estratégicas da vida de vocês? Dentro de cada diretriz, quais são os objetivos-chave, quais são os resultados-chave e as ações. Faz esse exercício, porque, gente, isso vai nortear tudo. Isso vai nortear tudo. Isso vai nortear, por exemplo, como é que vocês vão posicionar a marca pessoal de vocês. Isso vai nortear o que vocês têm que estudar, o que vocês não têm que estudar. Isso vai nortear para vocês entenderem o seguinte: o que eu estou fazendo hoje
que não está conectado com os meus objetivos. E isso vai conectar, que é o meu grande esforço aqui com vocês. Assim, eu queria muito hoje ter falado do perfil do LinkedIn, para a gente concluir, principalmente ali, fechar o primeiro bloco e fechar o perfil. Mas quando a gente entra nisso aqui, que a gente vai interagindo, eu vejo, cara, esse conhecimento aqui, gente, ele habilita para vocês fazerem qualquer coisa, inclusive olhar para o perfil de vocês e falar o seguinte: imagina vocês fazerem um mapa mental, igual esse aqui agora, colocar no meio posicionamento profissional no LinkedIn. Quais são as diretrizes que vocês consideram para o bom posicionamento profissional de vocês no LinkedIn? E aí, cara, vamos lá. Já para a gente pegar aqui como uma dica. Bom, a apresentação do meu LinkedIn. Bom, as minhas formações precisam estar... Qual o objetivo que eu tenho de carreira e como é que as minhas formações e as minhas certificações conversam com isso? É o que eu estudo, o que eu aprendo, o que eu registro lá no meu LinkedIn, que eu quero que o recrutador veja. Quais os conteúdos que eu compartilho? O que eu tenho que fazer para posicionar meu perfil a título de conteúdo? Então, qual é o meu objetivo em relação a conteúdo dentro do LinkedIn? Cara, eu quero mostrar que eu domino muito a filosofia e o pensamento crítico, porque eu quero que as empresas me enxerguem da determinada forma. Legal, fiz o exercício ali. Então, qual é o meu objetivo e o que eu vou fazer? Quais são os resultados? Eu vou publicar um artigo a cada 15 dias, um artigo por semana. Eu quero ser uma referência na minha linha de pensamento da psicologia. Então, a Luana vai falar o seguinte, cara, eu vou escrever um post por semana no LinkedIn falando sobre a linha da psicologia sistêmica. Entende? Se vocês dominarem esse tema aqui da definição de objetivo, vocês vão fazer qualquer coisa. Esse é o ponto para mim. Então, eu fico menos preocupado, menos drivado aqui de caramba, vamos lá, vamos fazer o LinkedIn juntos. Porque o objetivo vindo claro, vocês vão fazer o que vocês quiserem. Faz sentido, gente? Com certeza. Deu para capturar aqui. Vamos fazer o mapa mental, então, de vocês. Sim. Seja o mapa mental de um objetivo específico, da faculdade, do trabalho. Eu quero trabalhar uma dimensão só específica. Eu não vou abrir tudo. Não tem problema. Mas do que você se propuser a fazer, desenvolve em cima disso essas diretrizes estratégicas e desenvolve os objetivos que vocês têm. Depois, vocês vão poder fazer isso na empresa de vocês, no dia a dia de vocês, da forma que vocês quiserem. Essa é uma ferramenta para vocês levarem para a vida. Acredita em mim, para levar para a vida. E se vocês levarem isso na empresa de vocês, vocês vão ver que vocês vão surpreender e que se vocês conseguirem implementar o que vocês fazem na empresa de vocês, eu sou capaz aqui de garantir para vocês, o nível de produtividade de vocês vai disparar. Vocês vão trazer muito mais foco, vocês vão trazer muito mais assertividade do que vocês estão fazendo. Vocês vão conseguir ver o que você está fazendo que não está conectado com os objetivos e você começa a eliminar o que não faz sentido e aí você naturalmente tende a ter mais foco. Hugo, eu estou colocando lá no nosso grupo do WhatsApp agora não é bem um manual, é mais um glossário. Não sei se você conhece, deve conhecer com certeza a Startse, já ouviu falar dela? Sim. Então, a Startse criou um glossário com todos esses termos, né, que a gente usa, como você falou, MVP, OKR, enfim,
Payment Enrollment. Então, assim, ele criou todo um glossário com todos esses termos e traduzindo o que significa e como se aplica. E aí eu estou colocando lá no grupo porque eu percebi na nossa conversa aqui que a Luana não acompanhou alguns termos, então para ela poder também ter esse acompanhamento junto com a gente. Ai, maldade, né? Falando de termo de produto, de corporativo com a psicóloga. Pô, Lu, isso aí é maldade, hein? Pessoal, então, ó, fechado, bacana. Vamos fazer esse exercício aí do desenvolvimento do mapa mental de vocês. Semana que vem, até uma coisa aqui já para combinar com vocês. Como a gente vai começar a entrar agora em temas mais estruturantes, assim, no sentido de vem mais estrutura de conteúdo, e aí o objetivo é realmente gerar discussão dentro aqui do nosso fórum, menos expositivo, porque aqui eu estou mais instrumentalizando e provocando ponto de partida. O próximo sábado eu não vou fazer o encontro, porque é o período que a gente está fechando essa produção de conteúdo, enfim, eu, Wagner, a Ana, porque a gente vai vir com um conteúdo mais estruturante e já vai vir com a plataforma que vocês vão acessar, então vocês vão ter uma experiência de aprendizagem, né, de conteúdo que vai estar fora de sala, que vai ser ali estudos, trilhas, dentro do que faz sentido para o momento de cada um de vocês. E aí a gente vem para a sala já num tom de, cara, o que eu quero discutir sobre isso, as dúvidas que surgiram, cases, e a gente traz visões mais práticas que vão ajudar vocês, dentro dos seus contextos, dentro das suas necessidades atuais, a aplicar esses conhecimentos. Então, a gente já começa a vir para um modelo de sala de aula, vamos dizer assim, né, que eu nem gosto, para um laboratório de aprendizagem, na verdade, que para mim é o novo conceito de sala de aula, já com uma pegada mais prática, a gente já começa a fazer discussões já mais direcionadas aqui a partir de estudos feitos previamente. Bem, eu vou comunicar, vou falar isso lá no grupo também, que aí esse é o período, aí são agora os próximos 15 dias que a gente tem para subir plataforma, para subir tudo que eu venho tratando aí ao longo desses últimos dias. Para vocês terem essas experiências também. Show de bola. Então, semana Beleza, que vem a gente pessoal? não tem um encontro, né? Oi? Semana que vem, então, a gente não tem um encontro do sábado. Isso aí, só semana que Beleza. vem. A gente vai estar em fechado. produção mesmo. E aí é bom para Tranquilo, dar sem uma problema. respirada também para vocês. Show de bola. Dar um respiro, vamos dar uma processada nisso tudo. E aí o que eu vou fazer com vocês ao longo aí desses dias é estimular que vocês trabalhem bem o Canvas de proposta de valor. O Canvas de proposta de valor, gente, ele é chave demais. Então eu vou estimular que vocês trabalhem ele. Estou pensando, até queria uma opinião de vocês. Estava pensando em gravar sozinho aqui, para botar lá no nosso YouTube, um vídeo explicando, entrando mais no detalhe, tentando trazer um exemplo ali mais tangível de como fazer o Canvas lá de proposta de valor de vocês para ajudar vocês nessa construção. Bom. Faz sentido? Vocês acham que isso vai ajudar? Faz sentido? Acho incrível. Vale muito a pena. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou gravar o Canvas. Aqui, a parte do OKR, eu vou fazer mais um específico, tá? De repente, eu vou fazer o meu, vou gravar também para ajudar a reforçar essa técnica, esse conteúdo. E vou gravar também essa parte do LinkedIn. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a parte do LinkedIn também, esses 3 vídeos, e aí a gente, com base nas dúvidas que forem surgindo,
a gente vai trocando. E o que eu vou fazer ao longo desses 15 dias são as agendas individuais com vocês, para a gente poder, então, desenvolver legal lá o LinkedIn, fazer tudo. Por exemplo, Luana, a gente dá uma olhada também em Instagram, vou te dar um overview em relação a isso também, tá? E é isso. Então, eu vou gravar esses vídeos, já estava na pauta, eu queria saber se vocês acham que faz sentido. Se faz, então, farei. E, gente, é isso. Bom sábado aí para vocês. Muito obrigado por esse encontro, estarem com toda aqui. certeza muito bom. Que bom, cara, que bom. Assim, gente, aquilo que eu falei, me ajudem com os feedbacks. Até devolvendo aqui um feedback para vocês. Eu estou revisando, né? Eu estou refazendo, olhando as gravações, as aulas, para fechar a preparação dos materiais de apoio para poder entregar para vocês. Provavelmente eu vou entregar muito desse material na plataforma, que aí lá eu vou botar arquivo, os links, o que tiver de algum vídeo. A plataforma é muito maneira e é uma plataforma que traz o modelo de aprendizagem por projetos. Então, ao final da jornada aqui da 360, vocês terão materiais tangíveis, um portfólio que vai comprovar. Mais do que, vamos fazer um certificado? Pô, óbvio que vai ter. Mas mais do que o certificado, vocês vão ter material prático de vocês na mão para, no caso de quem quiser usar isso, por exemplo, em questões profissionais, vai poder usar. Que para mim é isso que tem o grande valor hoje em dia, vocês terem portfólio. Então, vai poder colocar isso, vai ter lá, ó, cara, aqui tem um canvas feito, tem aqui uma estratégia de OKR, desenvolvimento de plano estratégico, enfim, tudo que está sendo aplicado no mercado de trabalho, vocês vão ter na mão e a plataforma vai conduzir isso também com vocês. E os nossos encontros vão ser encontros de prática, de discussão, para de fato gerar uma explosão aí do mindset. A gente virar a chave e vocês darem uma alavancada aí na carreira de vocês. Show de bola. Maravilha. Beleza, pessoal? Ou depois eu vou trocar ideia contigo no privado. Oi, desculpa, Cardelli. Depois eu vou trocar ideia contigo no privado sobre uma apresentação que eu já montei, já estou trabalhando nela há uns 2 anos, falando sobre alta performance, e aí a gente bate um papo lá no privado para poder trazer para cá. Fechado? Combinado. Fechado. Gente, bom sábado para vocês. Muito obrigado pelo encontro de hoje. Bom sábado, pessoal. Bom sábado. Fiquem com Deus Tchau, aí. um abraço. Se precisar, podem me acionar. Obrigada. Valeu.